O tema do podcast de hoje é Grandes Ditadores e Autocratas. Vamos à narrativa e não esqueçam de deixar o like. Vladimir Putin nasceu em Leningrado no dia 7 de outubro de 1952. Entre 1970 e 75 ele estudou na Faculdade de Direito na Universidade Estatal de Leningrado. Lá ele ingressou no Partido Comunista, então o único partido político permitido na União Soviética. Ele é o atual presidente da Rússia, além de ter servido como ex-agente da KGB. Putin exerce a presidência desde a renúncia de Boris Yeltsin em 1999. Seu governo é marcado por profundas reformas políticas e econômicas e pelo estadismo, por novas tensões com os Estados Unidos e Europa Ocidental, pela rigidez com os rebeldes chechenos, pelo resgate do nacionalismo russo, atitudes que lembram em parte o regime soviético e o zarismo. Na Rússia, a liderança de Putin goza de considerável popularidade com altas taxas de aprovação geral. Por outro lado, muitas de suas ações são caracterizadas como antidemocráticas. A crise financeira de 2008 afetou duramente a economia russa, interrompendo o fluxo de crédito barato ao investimento que vinha do Ocidente. Em março de 2014, motivado pela crise política da Ucrânia, Putin enviou ao Soviético da Federação a proposta de uma intervenção militar na Crimeia, região de maioria russa. O povo da Crimeia festejou o resultado positivo da intervenção, o que se tornou polêmico devido ao fato da OTAN, o governo ucraniano e os Estados Unidos não terem aceito o resultado, afirmando que havia sido feito de forma ilegal. Em fevereiro de 2022, Putin ordenou a invasão da Ucrânia, questionando o seu direito de existir como país independente. A invasão foi amplamente condenada pela comunidade internacional, países membros da União Europeia e da OTAN, e lançaram uma nova rodada de sanções contra a Rússia, o que começou a desencadear uma crise financeira no país. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em decorrência da guerra, quase 3 milhões de ucranianos fugiram do seu país até a segunda semana de março de 2022. Em sua grande maioria, mulheres e crianças. Cerca de 1,5 milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas, mas permaneceram no país. E cerca de 12 milhões estavam carentes de assistência. Em muitos países foram organizados protestos populares contra o ataque, enquanto que os protestos que aconteceram na Rússia foram reprimidos com prisões em massa. Segundo a Anistia Internacional, o governo russo passou a perseguir dissidentes e impôs censura à imprensa, obrigando os veículos de informação domésticos a divulgar apenas versões do conflito aprovadas pelo governo, além de limitar ou bloquear o acesso de cidadãos russos a veículos da mídia estrangeira. O budismo, o cristianismo ortodoxo, o islamismo e o judaísmo, definidos pela lei russa como as religiões tradicionais, parte da herança histórica da Rússia, gozam de apoio estatal limitado na era de Putin.
Sua abordagem na política religiosa foi caracterizada como um apoio às liberdades religiosas, mas também uma tentativa de unificar diferentes religiões sob a autoridade do Estado. O atual patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo I, é um aliado de longa data de Putin. Apoiou a expansão russa na Crimeia e a invasão da Ucrânia. Em 4 de julho de 2007, Putin viajou a Guatemala e discursou para os delegados do Comitê Olímpico Internacional, agradecendo a escolha da cidade de Sochi como a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, e foi a primeira edição do evento na Rússia. Graças à influência de Putin, em 2010, a Rússia foi escolhida como sede da Copa do Mundo da FIFA de 2018. Entre outros grandes eventos esportivos em que o país foi escolhido para sediar, inclui-se o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1 em 2014 e o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 2016. A preparação para estes eventos esportivos exigiram a modernização da infraestrutura das cidades-sede, não somente no campo esportivo, mas na área do transporte, energia, comunicação, habitação e serviços públicos. Em 2001, um comitê de alto nível, comandado pelo então vice-presidente do Brasil, Marco Maciel, e o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Kasyanov, estabeleceu vários tratados bilaterais de longo prazo, iniciando uma parceria estratégica entre os dois países. Em 2003, outro vice-presidente brasileiro, José Alencar, viajou a Moscou para encontrar-se com o presidente Vladimir Putin. Os dois assinaram um importante acordo na área de tecnologia espacial, defesa de mísseis, transferência de armamentos. Em 2017, a fortuna de Putin foi estimada em cerca de 200 bilhões de dólares, entre contas bancárias no exterior, bens, muitos adquiridos de maneira ilícita e em nome de terceiros ou laranjas. Por hoje é só. Inscrevam-se no meu canal, é de graça.